Discurso sobre a servidão voluntária, de Etienne de La Boétie. Palavras iniciais. Etienne de La Boétie morreu aos 33 anos de idade em 1563. Deixou sonetos, traduções de Xenofonte e Plutarco e o discurso sobre a servidão voluntária, o primeiro e um dos mais vibrantes hinos à liberdade dentre os que já se escreveram. Toda a sua obra ficou como legado ao filósofo Montaigne, seu amigo pessoal, que, diante de uma primeira publicação pirata do discurso em 1571, viu-se obrigado a se pronunciar a respeito da obra, que procura minimizar em seus efeitos, apodando-lhe o epíteto de obra de infância e mero exercício intelectual. Montaigne, com todo o seu inegável brilho intelectual, era um homem do Estado e disso não escapava. Entre muitos pontos importantes e relevantes do discurso em si, ressalta-se: o poder que um só homem exerce sobre os outros é ilegítimo. A preferência pela república em detrimento da monarquia. As crenças religiosas são frequentemente usadas pelas monarquias para manter o povo sob sujeição e jugo. Etienne de La Boétie afirma no discurso a liberdade e a igualdade de todos os homens na dimensão política. Evidencia pela primeira vez na história a força da opinião pública. Repele todas as formas de demagogia, incursionando pioneiramente pelo que mais tarde ficará conhecido como psicologia de massas, informa da irracionalidade da servidão, desde o título provocativo da obra, indicada como uma espécie de vício, de doença coletiva. O discurso que no século XVI Montaigne considerava difícil prefaciar, hoje em dia é ainda tristemente atual. O ser humano encontra-se em amarras auto-infligidas por toda parte. Como dizia Manuel J. Gomes, importante tradutor de La Boétie para o português, se em 1600 era tarefa difícil escrever um prefácio a La Boétie, hoje não é mais fácil. Hoje, como nos tempos de La Boétie e Montaigne, a alienação é demasiado doce, como um refrigerante, e a liberdade demasiado amarga, porque está demasiado próxima da solidão e da loucura. Verão de 2004. Discurso sobre a servidão voluntária. Etienne de La Boétie. Muita gente a mandar não me parece bem. Um só chefe, um só rei, é o que mais nos convém. Assim proclamava publicamente Ulisses em Homero. Homero, Ilíada, capítulo 2. Teria toda a razão se tivesse dito apenas: muita gente a mandar não me parece bem. Deveria, para ser mais claro, ter explicado que o domínio de muitos nunca poderia ser coisa boa pela razão de um domínio de um só que usurpe o título de soberano, ser já assaz duro e pouco razoável. Em vez disso, porém, acrescentou: um só chefe, um só rei, é o que mais nos convém. Uma única desculpa terá Ulisses, e é a necessidade que teve de recorrer a tais palavras para apaziguar as tropas amotinadas, adaptando, julgo, o discurso às circunstâncias mais do que à verdade. Vistas bem as coisas, não há infelicidade maior do que estar sujeito a um chefe. Nunca se pode confiar na bondade dele, e só dele depende o ser mau quando assim lhe o prover. Ter vários amos é ter outros tantos motivos para se ser extremamente desgraçado.
Não quero, por enquanto, levantar o discutíssimo problema de saber se as outras formas de governar a coisa pública são melhores do que a monarquia. A minha intenção é antes interrogar-me sobre o lugar que a monarquia cabe, se algum lhe cabe, entre as mais formas de governar, porque não é fácil admitir que o governo de um só tenha preocupação de coisa pública. É melhor, todavia, que esse problema seja discutido separadamente em tratado próprio, pois é daqueles que traz consigo toda a casta de disputas políticas. Quero, para já, se possível, esclarecer tão somente o fato de tantos homens, tantas vilas, cidades e nações suportarem às vezes um tirano que não tem outro poder de prejudicá-los enquanto eles quiserem suportá-lo, que só lhes pode fazer mal enquanto eles preferem aguentá-lo a contrariá-lo. Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo, e tão doloroso quanto impressionante, é ver milhões de homens a servir, miseravelmente curvados ao peso do jugo, esmagados não por uma força muito grande, mas aparentemente dominados e encantados apenas pelo nome de um homem cujo poder não deveria assustá-los, visto que é um só, e cujas qualidades não deveriam prezar porque os trata desumana e cruelmente. Tal é a fraqueza humana. Temos frequentemente de nos curvar perante a força. Somos obrigados a contemporizar. Não podemos ser sempre os mais fortes. Se, portanto, uma nação é pela força da guerra obrigada a servir um só, como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, não nos espanta que ela se submeta. Devemos antes lamentá-la, ou então não nos espantarmos nem lamentarmos, mas sofrermos com paciência e esperarmos que o futuro traga dias mais felizes. Está na nossa natureza o deixarmos que os deveres da amizade ocupem boa parte da nossa vida. E é justo amarmos a virtude, estimarmos as boas ações, ficarmos gratos aos que fazem o bem, renunciarmos a certas comodidades para melhor honrarmos e favorecermos aqueles a quem amamos e que o merecem. Assim também, quando os habitantes de um país encontram uma personagem notável que dê provas de ter sido previdente a governá-los, arrojado a defendê-los e cuidadoso a guiá-los, passam a obedecer-lhe em tudo e a conceder-lhe certas prerrogativas. É uma prática reprovável, porque vão acabar por afastá-lo da prática do bem e empurrá-lo para o mal. Mas em tais casos julga-se que poderá vir sempre bem e nunca mal de quem um dia nos fez bem. Mas o que vem a ser isto, afinal? Que nome se deve dar a essa desgraça? Que vício, que triste vício é esse? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem país, sem vida e que possam chamar sua. Suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais dariam o sangue e a vida, mas de um só. Não de um Hércules e de um Sansão, mas de um só indivíduo que muitas vezes é o mais covarde e mulherengo de toda a nação, acostumado não tanto à poeira das batalhas como à areia dos torneios, menos dotado para comandar homens do que para ser escravo de mulheres? Chamaremos a isso covardia? Temos o direito de afirmar que todos os que assim servem são os míseros covardes? É estranho que 2, 3 ou 4 se deixem esmagar por um só, mas é possível. Poderão dar a desculpa de lhes ter faltado o ânimo,
Mas quando vemos 100 ou 1000 submissos a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Como não é covardia, poderá ser desprezo, poderá ser desdém? Quando vemos não já 100, mas já 1000 homens, mais 100 países, 1000 cidades e 1 milhão de homens submeterem-se a um só, todos eles servos e escravos, mesmo os mais favorecidos, que nome é que isso merece? Covardia? Ora, todos os vícios têm naturalmente um limite além do qual não podem passar. 2 podem ter medo de 1, ou até mesmo 10. Mas se 1000 homens, se 1 milhão deles, se 1000 cidades não se defendem de um só, não pode ser por covardia. A covardia não vai tão longe, da mesma forma que a valentia também tem os seus limites. Um só não escala uma fortaleza, não defronta um exército, não conquista um reino. Que vício monstruoso então é este que sequer merece o nome vil de covardia? Que a natureza nega ter criado, a que a língua se recusa nomear? Disponham-se de um lado 50 homens armados e outros tantos de outro lado. Ponham-se em ordem de batalha, prontos para o combate, sendo uns livres e lutando pela liberdade, enquanto os outros tentam arrebatá-la dos primeiros. A quais deles, por conjectura, se atribui a vitória? Quais deles irão para a luta com o maior entusiasmo? Os que, em recompensa desse trabalho, receberão o prêmio de conservar a liberdade? Ou os que, dos golpes que derem ou receberem, esperam tão somente a servidão? Os primeiros têm constantemente diante dos olhos a felicidade de sua vida passada, a esperança de no porvir a poderem conservar. Preocupa-os menos os que têm de sofrer no decurso da batalha do que tudo o que vão ter de suportar eles, os filhos e toda a posteridade. Os outros nada têm que os anime, a não ser um pouco de cobiça que é insuficiente para protegê-los do perigo e tão pouco ardente que não tardará a extinguir-se, logo que derramem as primeiras gotas de sangue. Nas muito famosas batalhas de Milcíades, Leônidas e Temístocles, travadas há já 2000 anos e que permanecem tão frescas na memória dos livros e dos homens como se tivessem acontecido ontem, nessas batalhas travadas na Grécia para o bem da Grécia e exemplo do mundo inteiro, donde terá vindo aos gregos escassos, não digo o poder, mas o ânimo de se oporem à força de navios tão numerosos que mal cabiam no mar? E para desbaratarem nações tão numerosas que em toda a armada grega não se achariam soldados que chegassem para preencherem, se tal fosse mister, os postos de comandantes desses navios? É que, em boa verdade, o que estava em causa nesses dias gloriosos não era tanto a luta entre gregos e persas, como a vitória da liberdade sobre a dominação, da razão sobre a cupidez. Quantos prodígios temos ouvido contar sobre a valentia que a liberdade põe no coração dos que a defendem? Mas o que acontece afinal em todos os países, com todos os homens, todos os dias? Quem, só de ouvir contar, sem o ter visto, acreditaria que um único homem tenha logrado esmagar 1000 cidades, privando-as da liberdade? Se casos tais acontecessem apenas em países remotos e outros nolos contassem,
quem não diria que era tudo invenção e impostura? Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça outra coisa em favor de si próprio, basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para serem esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. É o povo que se escraviza, que se decapita, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Se fosse difícil recuperar a liberdade perdida, eu não insistiria mais. Haverá coisa que o homem deva desejar com mais ardor do que o retorno à sua condição natural, deixar, digamos, a condição de alimária a voltar a ser homem? Mas não é essa ousadia o que eu exijo deles. Limito-me a não lhe permitir que ele prefira não sei que segurança a uma vida livre. Que mais é preciso para possuir a liberdade do que simplesmente desejá-la? Se basta um ato de vontade, se basta desejá-la, que nação há que a considere assim tão difícil? Como pode alguém, por falta de querer, perder um bem que deveria ser resgatado a preço de sangue? Um bem que, uma vez perdido, torna para as pessoas honradas a vida aborrecida e a morte salutar? Veja-se como, ateado por pequena fagulha, acende o fogo que cresce cada vez mais e quanto mais lenha encontra, tanta mais consome. E como, sem lhe despejar água, deixando apenas de lhe fornecer lenha a consumir, a si próprio se consome, perde a forma e deixa de ser fogo. Assim são os tiranos. Quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto mais arruinam e destroem, quanto mais se lhes dera e mais serviços se lhes prestarem, mais eles se fortalecem e se robustecem até aniquilarem e destruírem tudo. Se nada se lhes der, se não se lhe obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada. Da mesma forma que a raiz, sem a umidade e alimento, se torna ramo seco e morto. Os audazes, para que obtenham o que procuram, não receiam perigo algum. Os avisados não recusam passar por problemas e privações. Os covardes e os preguiçosos não sabem suportar os males nem recuperar o bem. Deixam de desejá-lo e a força para o conseguirem lhes é tirada pela covardia. Mas é natural que neles fique o desejo de o alcançarem. Esse desejo, essa vontade, são comuns aos sábios e aos indiscretos, aos corajosos e aos covardes. Todos eles, ao atingirem o desejado, ficam felizes e contentes. Numa só coisa, estranhamente, a natureza se recusa a dar aos homens um desejo forte. Trata-se da liberdade, um bem tão grande e tão aprazível que, perdida ela, não há mal que não sobrevenha e até os próprios bens que lhes sobrevivam perdem todo o seu gosto e sabor, corrompidos pela servidão. A liberdade é a única coisa que os homens não desejam, e isso por nenhuma outra razão, julgo eu, senão a de que lhes basta desejá-la para possuírem. Como se recusassem conquistá-la por ela ser tão simples de obter. Gentes miserandas,
povos insensatos, nações apegadas ao mal e cegas para o bem. Assim, deixais que vos arrebatem a maior e melhor parte das vossas riquezas, que devastem os vossos campos, roubem as vossas casas e vô-las despojem até das antigas mobílias herdadas dos vossos pais. A vida que levais é tal que, podeis afirmá-lo, nada tendes de vosso. Mas parece que vos sentis felizes por serdes senhores apenas de metade de vossos haveres, das vossas famílias e das vossas vidas. E todo esse estrago, essa desgraça, essa ruína provém afinal não dos seus inimigos, mas de um só inimigo, daquele mesmo cuja grandeza lhe é dada só por vós, por amor de quem marchais corajosamente para a guerra, por cuja grandeza não recusais entregar a morte às vossas próprias pessoas. Esse que tanto vos humilha tem só 2 olhos e 2 mãos, tem um só corpo e nada possui que o mais ínfimo entre os ínfimos habitantes das vossas cidades não possua também. Uma só coisa ele tem mais do que vós, e é o poder de vos destruir, poder que vós lhe concedestes. Onde iria ele buscar os olhos com que vos espias se vós não lhos desseis? Onde teria ele mãos para vos bater se não tivesse as vossas? Os pés com que ele esmaga as vossas cidades, de quem são senão vossos? Que poder tem ele sobre vós que de vós não venha? Como ousaria ele perseguir-vos sem a vossa própria conivência? Que poderia ele fazer se vós não fosseis encobridores daquele que vos rouba, cúmplices do assassino que vos mata e traidores de vós mesmos? Semeais os vossos frutos para que ele pouco possa calcar aos pés. Recheais e mobiliais as vossas casas para ele vir saqueá-las. Criais as vossas filhas para que ele tenha em quem cevar sua luxúria. Criai filhos a fim de que ele, quando lhe apetecer, venha recrutá-los para a guerra e conduzi-los ao matadouro, fazer deles acólitos de sua cupidez e executores de suas vinganças. Matai-vos a trabalhar para que ele possa regalar-se e refestelar-se em prazeres vis e imundos. Enquanto vós definhais, ele vai ficando mais forte para mais facilmente poder refrear-vos. E de todas as ditas indignidades que os próprios brutos, se as sentissem, não suportariam, de todas podeis libertar-vos. Libertar-vos, se tentardes, não digo libertar-vos, mas apenas querer fazê-lo. Tomai a resolução de não mais servir-lhes e sereis livres. Não vos peço que o empurreis ou o derrubeis, mas somente que não o apoieis. Não tardareis a ver como qual colossal descomunal, a que te tire a base, cairá por terra e se quebrará. Os médicos aconselham a não se tocar com a mão nas chagas incuráveis. Não é, pois, sensato que eu dê conselhos a um povo que há muito perdeu a consciência e cuja doença, uma vez que ele já não sente dor, é evidentemente mortal. Temos, antes de procurar saber como este desejo teimoso de servir se foi enraizando a ponto de o amor à liberdade parecer coisa natural. Antes de mais, eu creio firmemente que se nós vivêssemos de acordo com a natureza e com os seus ensinamentos, seríamos naturalmente obedientes ao país, submissos à razão e de ninguém escravos. Todos os homens, por si próprios, sem outro conselho que não seja o da natureza, guardam a obediência ao pai e à mãe.
Quanto à razão, discutem muito os acadêmicos e todas as escolas filosóficas se ela nasce ou não conosco. De momento penso não errar se crer que há na nossa alma uma semente natural de razão, a qual, se cultivada com bons conselhos e bons costumes, floresce em virtude. Se, pelo contrário, é atacada pelos vícios, morre de asfixia e aborta. Uma coisa é claríssima na natureza. Não clara que a ninguém é permitido ser cego a tal respeito. E é o fato de a natureza, ministra de Deus e governanta dos homens, nos ter feito todos iguais, com igual forma, aparentemente num mesmo molde, de forma que todos nós nos reconhecêssemos como companheiros ou mesmo irmãos. Ao fazer as partículas dos dons que nos legou, deu, mais a uns do que a outros, certos dons corporais e espirituais. Mas é igualmente certo que não pretendeu pôr-nos neste mundo como em campo fechado, nem deu ao mais forte e aos mais avisados ordem para quais salteadores emboscados no mato e armados dizimarem os mais fracos. É de crer, isto sim, que favorecendo alguns e desfavorecendo outros, pretendia dar lugar à fraterna afeição, dar-lhes meios de se manifestar, pois se a uns assiste o poder de ajudar, os outros tinham necessidade de ser ajudados. Esta boa mãe deu-nos a todos a terra para nela morarmos. Albergou-nos a todos numa mesma casa, moldou-nos a todos numa mesma massa, para assim todos podermos mirar-nos e reconhecer-nos uns nos outros. A todos em comum outorgou o grande dom da voz e da palavra para sermos mais amigos e mais irmãos e, pelo comum e mútua declaração dos nossos pensamentos, estabelecermos a comunhão de nossas vontades. E pois ela buscou por todos os meios apertar e estreitar mais fortemente os nós da nossa aliança e sociedade, e por todas as formas mostrou mais desejar ver-nos unidos do que unos. Não há dúvida de que somos todos companheiros e ninguém poderá jamais admitir que a natureza, integrando-nos a todos numa sociedade, tenha destinado uns para escravos. Não importa verdadeiramente discutir se a liberdade é natural, provado que esteja a ser a escravidão uma ofensa para quem a sofre e uma injúria à natureza que em tudo quanto faz é razoável. Não há dúvidas, pois, de que a liberdade é natural e que, pela mesma ordem e de ideias, todos nós nascemos não só senhores da nossa alforria, mas também com condições para a defendermos. Se acaso pusermos isso em dúvida e descermos tão baixo que não sejamos capazes de reconhecer qual o nosso direito e as nossas qualidades naturais, vou ter de vos tratar como mereceis, e pôr os próprios animais a dar-vos lições, e a ensinar-vos qual é a verdadeira natureza e condição. Só quem for surdo não ouve o que dizem os animais. Viva a liberdade! Muitos deles morrem quando os apanham. Como o peixe que fora d'água perde a vida, também outros animais se negam a viver sem a liberdade que lhes é natural. Se os animais estabelecessem entre si quaisquer grandezas e proeminências, fariam, creio firmemente, da liberdade a sua nobreza. Alguns há que, dos maiores ao menores, ao serem presos, opõem resistência com as garras, os chifres, as patas e o bico, demonstrando assim claramente o quanto prezam a liberdade perdida. E uma vez no cativeiro, dão evidentes sinais do conhecimento que têm da sua desgraça,
e deixam ver perfeitamente que se sentem mais mortos do que vivos, continuando a viver mais para lamentarem a liberdade perdida do que por lhes agradar a servidão. O que quer dizer o elefante que, depois de se defender até mais não poder, sentindo-se impotente prestes a ser apanhado, espeta as presas nas árvores e as quebra, assim mostrando o grande desejo que tem de continuar livre como nasceu? Assim dá a entender que deseja negociar com os caçadores, dando-lhes os dentes para que o soltem, e entregando-lhes o marfim em penhor da liberdade. Começamos a domesticar o cavalo desde o momento em que ele nasce, preparamo-lo para nos servir e não podemos glorificar-nos de que, uma vez domado, ele não morde o freio e não se empina quando o esporeamos, como se, assim parece, quisessem mostrar à natureza e testemunhar por essa forma que serve não de boa vontade, mas por ser obrigado a servir. Que dizer perante isto? Que até os bois sob o jugo andam gemendo, e na gaiola as aves vão chorando. Como escrevi no tempo em que versejava a francesa, não receio, escrevendo-te em particular, citar versos meus, pois que nunca faço. Como tens mostrado gostar deles, não me acusarás de ser pretensioso. Todas as coisas que têm sentimento sentem a dor da sujeição e suspiram pela liberdade. As alimárias, feitas para servirem o homem, não são capazes de se habituar à servidão sem protestarem desejos contrários. A que azar, pois, se deverá que o homem, livre por natureza, tenha perdido a memória da sua condição e o desejo de a ela regressar? Há 3 espécies de tiranos. Refiro-me aos maus príncipes. Chegam uns ao poder por eleição do povo, outro por força das armas, outros sucedendo aos da sua raça. Os que chegam ao poder pelo direito da guerra portam-se como quem pisa a terra conquistada. Os que nascem reis, as mais das vezes, não são melhores. Nascidos e criados no sangue da tirania, tratam os povos em quem mandam como se fossem seus servos hereditários. E, consoante a compleição a que são mais atreitos, avaros ou pródigos, assim fazem do reino o que fazem com outra metade de herança qualquer. Aquele a quem o povo deu o Estado deveria ser mais suportável. A sê-lo-ia, a meu ver, se, desde o momento em que se vê colocado em altos postos e tomando gosto à chamada grandeza, não decidisse ocupá-los para todo sempre. O que geralmente acontece é tudo fazerem para transmitirem aos filhos o poder que o povo lhes concedeu. E tão depressa tomam essa decisão, por estranho que pareça, ultrapassam em vício e até em crueldade os outros tiranos. Para conservarem a nova tirania, não acham melhor meio do que aumentar a servidão e afastar tanto dos súditos a ideia de liberdade que eles, tendo embora a memória fresca, começam a esquecer-se dela. Assim, para dizer toda a verdade, encontro entre eles alguma diferença, mas não vejo por onde escolher. Sendo diversos os modos de alcançar o poder, a forma de reinar é sempre idêntica. Os eleitos procedem como quem doma touros, os conquistadores como quem se assenhoreia de uma presa a que tem direito, os sucessores como quem lida com escravos naturais. Se por acaso hoje nascesse um povo completamente novo, que não estivesse acostumado à sujeição, nem soubesse o que é a liberdade, que ignorasse tudo sobre uma e outra coisa, incluindo os nomes,
E se lhe fosse dado a escolher entre o ser sujeito ou o viver a liberdade, qual seria a escolha desse povo? Não custa responder que prefeririam obedecer à razão em vez de servirem a um homem, a não ser que se tratasse dos israelitas, os quais, sem ninguém os obrigar e sem necessidade, elegeram um tirano. 1 Samuel, capítulo 8. Mas nunca leio a história de tal povo sem uma grande decepção e alguma fúria, tanta que quase me alegro por lhe terem acontecido tantas desgraças. Uma coisa é certa, porém, os homens, enquanto neles houver algo de humano, só se deixam subjugar se foram forçados ou enganados. Enganados pelas armas estrangeiras, como Esparta e Atenas pelas forças de Alexandre, ou pelas facções, como aconteceu quando o governo de Atenas caiu nas mãos de Pisístrates. Pisístrates, de 600 a 527, foi por 3 vezes tirano de Atenas. Da primeira vez foi derrubado por Licurgo, da segunda por Hermódio e Aristogiton. Deve-se, contudo, a Pisístrates a compilação das obras de Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Muitas vezes perdem a liberdade porque são levados ao engano. Não são seduzidos por outrem, mas sim enganados por si próprios. Assim, o povo de Siracusa, a atual capital da Sicília, denominada hoje Saragossa, aqui Boetier se equivoca. Apertado pelas guerras, sem olhar a nada a não ser o perigo, elevou ao poder Dionísio I e entregou-lhe o comando do exército. Tantos poderes lhe foi dado que o velhaco, uma vez vitorioso, como se tivesse triunfado não sobre os inimigos, mas sobre os cidadãos, subiu de capitão a rei e de rei a tirano. Incrível coisa é ver o povo, uma vez subjugado, cair em tão profundo esquecimento da liberdade que não desperta nem a recupera. Antes começa a servir com tanta prontidão e boa vontade que parece ter perdido não a liberdade, mas a servidão. É verdade que a princípio serve com constrangimento e pela própria força, mas os que vêm depois, como não conheceram a liberdade, nem sabem o que ela seja, servem sem esforço e fazem de boa mente o que seus antepassados tinham feito por obrigação. Assim é, os homens nascem sob o jugo, são criados na servidão, sem olharem para lá dela, limitam-se a viver tal como nasceram, nunca pensam ter outro direito nem outro bem senão o que encontraram ao nascer, aceitam como natural o estado que acharam à nascença. E, todavia, não há herdeiro tão pródigo e desleixado que uma vez não passe os olhos pelos livros de registro, para ver se goza de todos os direitos hereditários e se não foi esbulhado nos seus direitos, ele ou o seu predecessor. Mas o costume, que sobre nós exerce um poder considerável, tem uma grande orça de nos ensinar a servir e, tal como Mitrídates se diz, que aos poucos foi se habituando a beber veneno, a engolir tudo até que deixamos de sentir o amargor do veneno da servidão. Não pode negar-se que a natureza tem força para nos levar aonde ela queira e fazer a nós livres ou escravos, mas importa confessar que ela tem sobre nós menos poder do que o costume e que a natureza, por muito boa que seja, acaba por se perder se não for tratada com os cuidados necessários. E o alimento que comemos transmite-nos muito do seu, faça a natureza o que fizer. As sementes do bem que a natureza em nós coloca são tão pequenas e inseguras que não aguentam o embate do alimento contrário. Não se mantêm facilmente e estragam-se, desfazem-se, reduzem-se a nada, como acontece com as árvores de fruto,
possuidoras de uma natureza própria que conservarão enquanto as deixarem. Mas passarão a ter outra e a dar frutos estranhos, não os delas, a partir do momento em que sejam enxertadas. As ervas têm cada uma a sua propriedade, a sua natureza e a sua singularidade próprias. Mas o frio, o vento, a terra ou a mão do jardineiro acrescentam-lhes ou tiram-lhes muitas das suas virtudes. Vê-se num sítio uma planta que outro sítio não reconhece. Vejam-se os venezianos, um punhado de pessoas livres, tanto que até o pior de todos se recusaria a ser rei, nascidos e criados de tal modo que a grande ambição deles é defender ansiosamente a liberdade de cada um. Educados desde o berço nestes princípios, não aceitariam todas as outras felicidades da terra, se para isso tivessem de perder a menor de suas liberdades. Vejam-se os venezianos, repito, e repare-se depois nos que habitam as terras daqueles a que chamamos grão-senhor, gente que nada mais faz do que servi-lo e que, para o manterem no poder, dão a própria vida. Diria quem visse uns e outros que possuem todos a mesma natureza, não julgaria antes que saíra de uma cidade de homens para entrar num curral de animais? Licurgo, reformador de Esparta, criara, disse, 2 cães que eram irmãos, alimentados com o mesmo leite, um deles habituado a ficar na cozinha e outro acostumado a correr pelo campo, ao som da trompa e da corneta. Querendo mostrar ao povo lacedemônio que os homens são os que a educação fez de cada um, colocou os 2 cães no meio da praça e no meio deles uma sopa e uma lebre. Um correu para o prato e outro para a lebre. Muito embora, disse ele, fossem irmãos. Lembrarei com prazer um dito dos favoritos de Xerxes, senhor da Pérsia, a respeito dos espartanos. Quando Xerxes se aparelhava para conquistar a Grécia, mandou embaixadores às cidades gregas, a pedir-lhes água e terra. A Esparta e Atenas não os enviou, porque os enviados de seu pai, Dario, que lá tinha ido fazer igual pedido, tinham-nos os espartanos e atenienses lançado em covas e outros em poços, dizendo-lhes que tirassem terra e água à vontade e que fossem levá-la a seu príncipe. Nenhum daqueles povos tolerava que, sequer por palavras, alguém lhes tocasse na liberdade. Pois, por assim terem feito, viram os espartanos que tinham corrido no ódio dos próprios deuses, especialmente no de tal Tíbio, deus dos arautos. Para os apaziguarem, mandaram a Xerxes 2 cidadãos para que fossem à presença deles e ele os tratasse como lhes aprovesse, tirando assim a desforra dos embaixadores que seu pai enviara e tinham sido mortos. 2 espartanos, um de nome Especto e outro Bulis, ofereceram-se voluntariamente para essa missão. Foram e pelo caminho entraram no palácio de um persa chamado Gidarno, lugar-tenente do rei em todas as cidades do litoral da Ásia. Este os recebeu com muita honraria e, como se fossem conversando sobre vários assuntos, perguntou-lhes que motivos tinham para recusarem a amizade do rei. Podeis crer, espartanos, dizia-lhes, juro-vos que o rei sabe honrar quem o merece, e se vos tornardes seus súditos, verei que assim é. Se aceitardes e ele vos conhecer, vereis como será cada um de vós nomeado imediatamente senhor de uma cidade da Grécia. Ao que lhe responderam os lacedemônios, ruim conselho é o que nos dá, Gidarno. O bem que nos prometes já o experimentaste, mas nada sabe do que nós já possuímos. Gozas do favor do rei, mas nada sabes da liberdade, do gosto que ela tem, da sua doçura. Se a conhecesses, havia de nos aconselhar a defendê-las, não só com lance e escudo, mas até com unhas e dentes. O espartano é que tinha razão, mas um e outro falavam de acordo com o que tinham aprendido. Não era possível ao persa avaliar a liberdade, pois nunca a tivera. Nem um lacedômio aceitar a sujeição, depois de ter conhecido o gosto da liberdade.